Ok. Guglielmo Italiano. Ele que foi denominado o criador do rádio no mundo. Isso lá por volta de 1986, por aí. Aliás, a primeira transmissão de rádio foi feita em 1923. Não, 1823, quando comemorou 100 anos da independência do Brasil. Aí trouxe para cá o Rangel, trouxe para o Brasil, o Rangel Landau também participou desse transmissão de rádio sem fio e acabou chegando em 1940 em Patos de Minas. Patos de Minas, Rádio Clube. Aliás, lembrando que a Rádio Clube é uma das primeiras do Brasil. Nem Globo tinha naquela época. A mais famosa era a Rádio PRK 30 São Paulo, Brasil. Naquela época não tinha nome em rádio, não. Tinha prefixo. Como nós tivemos aqui na Rádio Clube muitos anos atrás, eu me lembro, da Mara que lembra o prefixo lá, eu não lembro não. Mas em 1982 estava eu numa sala de aula lecionando inglês, quando apareceu uma enviada, me lembro bem, Maria Morim, falando: o diretor quer falar com você. Aí eu fui lá conversar com o diretor, Dercílio Ribeiro de Amorim, que era dono do Colégio Kennedy. Aí pra você ver, o Zamorim, que quem fundou a Rádio Clube foi o Zamorim, né? Então, ele tá esse Zamorim até hoje. Quer dizer, desculpa, ele já morreu. Mas interessante, ele chegou e falou assim: você não quer ir lá na rádio gravar comigo? Eu falei: como assim, gravar comigo? Eu sou professor. Ele falou: não, você tem uma voz boa. Vão lá gravar comigo, que meu irmão tá afônico, não pode. Lá vou eu, pra Rádio Clube. Subi 20 degraus. Aí chegamos lá, fomos pro estúdio. O Davi era o técnico de som, o técnico que gravava aqueles. Eram uns gravador de rolo desse tamanho assim, cada fita. Maravilhosa. Aí quem estava supervisionando a gravação, Dr. Omar Alves Tiburcio. Dr. Omar, sempre atento, e porque o tal de Fala Patos de Minas, tal é força de expressão, era gravado na sexta-feira para sair no sábado, que era o resumo da semana que tinha na Rádio Clube. Aí eu gravando lá uma hora, ele falou assim: ó, para a fita aí, que o menino aí errou uma letra. Eu tinha falado uma letra a mais. Parou, gravou, tudo bem. Aí ele acabou o programa, a gravação, o Dr. Omar falou, ele tinha uma voz assim, diferente: uai, menino, você não quer trabalhar aqui na rádio, não? Falei: ó, senhor, eu nunca mexi com isso, não. Falei: não, nós te ensina. Toma aqui, é boa. Ah, bom. O senhor que sabe. Você fala com o gerente. Vulfrano Patrício era o gerente. Diretor-geral, Dr. Omar Alves Tiburcio. Depois do Vulfrano, passou para o Adamar Gomes, seu gerente. Mas por esse tempo todo passou tanta gente por lá. Eu fiquei 43
23 anos na Rádio Clube. Mais da metade do tempo da rádio. A rádio não... a rádio fez 85, está fazendo 85. Então, nesse espaço, lá vou eu pro estúdio. Falava assim, vai lá e fala a hora certa. Eu, Patos e Minas, 8 horas, tal. Vai lá, fala a próxima atração. Aí eu ia, falava a próxima atração. E o papagaio daqui de casa ajuda muita gente a transmitir. Aí então, lá vou eu. Vamos me enfrentar a Rádio Clube. Só que naquela época, eu entrei em 82. Naquela época, a gente não entrava e já assinava a carteira, não. Demorava um pouco. Aí, 1º de abril de 1985, assinaram. Aliás, eu tenho uma lembrança aqui, ó. Essa lembrança aqui está escrito aqui, função, locutor, apresentador, animador. Era o único que tinha essas 3 funções na Rádio Clube, era eu. Eu sou de número associado lá, ó, número 41 funcionário, número 41, já passaram uns 300 por lá. Aí, o tempo foi passando, e eu falando uma hora certa, falava não sei mais o que lá e tal. E o Adamar pegou, como é que é seu nome? Eu falei, Waldson Gualberto de Bastos. Aí ficou o Zé Afonso, me lembrou até aqueles desenhos animados. O Zé Afonso e o Adamar no corredor ali, naquele corredor da EMA ali, antiga. Parece que ia furar o piso, de tanto ficar para lá, para cá, para cá. O Waldson Bastos, Gualberto Bastos, não sei o que Bastos. Aí o Adamar pegou e falou, ué, Gualberto Berto Bastos. Aí ficou Berto Bastos. Mas, gente, aquilo ali é bom demais, era bom demais. Aquilo é uma família. Você sabia que eu considero a família italiana a família mais unida do mundo? Era uma família italiana. Tu ria, brincava, todo mundo conversava, e as pessoas te conheciam, passaram a te conhecer, porque você trabalhava em rádio. Tinha gente que ia lá para a porta da rádio para ver a gente sair. Oh, aquele lá é o Berto Bastos, olha lá o Zé Afonso. Ó. E assim, a gente tinha amizade com todo mundo. Mas tem 1000 histórias a Rádio Clube, nossa senhora. Eu vou contar aqui algumas histórias que aconteceram. Por exemplo, chegou um garoto lá de 14 anos de idade e falou para mim, se eu tenho isqueiro? Eu falei, tenho. Aí me empresta aí. Emprestei para ele, ele foi lá e tacou fogo na rádio. Ali lá naquele prédio era o Sinolinta. Então, lá... Não, ô, papagaio, fica quieto aí. Aí, lá em cima era Sinolinta. E eu guardava lá os jornais, que chegava o jornal todo dia, revistas. E esse menino pegou e falou assim, empresta o isqueiro. Foi lá e tacou fogo. Adamar teve que chamar bombeiro, chamar um povo lá para apagar o fogo, que ele botou fogo lá. Onde passava as fitas dos filmes. Aí perguntaram pro Patrício, quem é esse menino que botou fogo na rádio? Aí o Patrício falou, é Antônio, Toninho Capeta. E ficou.
Toninho Capeta até ele candidatar a vereador. Depois passou Toninho Cury. Ele ainda fala hashtag Toninho Cury, né? Aí o Patrício falou assim, não, aqui deu Toninho Capeta. E ficou Toninho Capeta pra cá, Toninho Capeta pra lá e ficou. Entrou como office boy. Mas uma das histórias que eu falei, que eu achei super interessante, uma vez o Adamar contratou uma jornalista recém-formada em jornalismo lá de Uberlândia. Eu não vou falar o nome dela, não sei se ela está viva, mas ela chegou lá e o Tintim dos classificados Tintim, que era o motorista da rádio da Brasília. Aí ela pegou e falou assim, me leva lá no hospital, no Imaculada Conceição, que eu vou entrevistar o doutor Benedito. Aí o Tintim foi com ela. Aí ela saiu do carro, o Tintim saiu atrás. A hora que estava no meio do corredor lá dentro do hospital, falou, onde é que você vai? Ela perguntou para ele. Falou, não, vou te acompanhar. Ela falou, não precisa não, o motorista fica dentro do carro. Aí passou um pouquinho, chegou o Tintim lá. Falou, ó, Tintim, o que aconteceu com o repórter? Sei lá, aquele nariz empinado ficou lá. Aí largou ele lá. Mas era bom a turma reunia, quando tomava para tomar café, bagunça danada, todo mundo ria, brincava. Hoje eu não sei como é que é mais, mas era uma felicidade trabalhar na Rádio Clube, viu? A gente trabalhava com muito gosto, com muita alegria. Lá teve várias histórias, tem uma história interessante, Zé Afonso vai apelar, mas eu vou falar. O Adamar reunia todo mundo na segunda-feira para distribuir os trabalhos lá na redação. Então fulano vai para tal lugar, fulano para tal lugar, fulano tal dia para tal lugar. Aí chegou e falou, quinta-feira tem uma reunião social lá no Pátio Social Clube. E o Zé Afonso que está escalado. O Zé Afonso falou, que dia? Quinta. Eu falei, não posso. Mas como não posso? Não, porque eu tô com a garganta me arranhando, eu acho que eu vou ficar gripado. Aí o Adamar falou, não, tem essa de gripado não. Né? E acabou aceitando, mas era bom demais. Até nas reuniões, porque a gente não tinha onde reunir, não. Aí o Bernardo Maizamara deram a ideia de fazer um clubinho lá nas antenas. Então fazia um coretozinho assim e tal, mas fez o coreto, mas ficou pequeno, fez mais uma parte, fez um campinho de futebol, onde se reunia a turma todinha, todo final do ano, todo aniversário da rádio, reunia no clubinho da Clube. Mas tem mais histórias. A história, por exemplo, o Adamar falou pro Celso, o Celso era técnico de som. Você vai lá no Olaria e coloca o fio da CTBC ligado no nosso, para transmitir o futebol. Ia ter o futebol lá naquela época, tinha Olaria, tinha Vila, tinha tudo. Aí o Adamar tá, alô? 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 Nada. O Adamar pegou o carro dele, chegou lá, o Celso tinha pegado o fio da CTBC e colocado num fio de arame para colocar roupa da mulher lá. Aí, eu vou te contar. Aí o Adamar falou, sou nem não, colocava, é da CTBC, a transmissão do jogo, não sei o quê, até que deu certo. Lá na rádio, tinha um funcionário
Vou falar o nome também não. Lá tinha um funcionário que ele tinha problema para falar rápido, porque a rádio é dinamismo, a rádio não pode parar. A gente, quando parava, falava, ô, buraco aí, ó. Aí tinha um lá que ele escrevia tudo que ele ia falar. Então ele escrevia lá assim, boa tarde, Patos de Minas, estamos iniciando, tudo escrito na máquina. Estamos iniciando e tal, pela Rádio Clube de Patos, o programa tal, e são exatamente quantas horas ali. A hora que ele olhava para lá para ver quantas horas, o Ricardo Faria, hoje está em Uberlândia, pegava o papel e puxava assim, ó. Aí ele ficava procurando onde é que ele estava. Ele tinha começado o programa. Mas era uma turma. Você sabe, ali na redação, como é que é a senhora? Morgana? Ali na redação tem aquele janelão. E aquele janelão lá, a turma, Ricardo Faria, Fausto Mundim, o Valico, eles ficavam lá em cima, quando passava alguém lá embaixo, jogava água. Aí quem era o diretor-geral era o professor Ricardo Max. Aí ele mandou colocar aquele armário grandão, não sei se não tem até hoje lá, um armário lá na janela, para tapar a janela para o pessoal não ficar jogando água lá embaixo. Mas era uma família aquilo ali. Era não, deve ser até hoje, não sei. Eu já não conheço tanta gente mais, mas era bom demais. 85 anos de Rádio Clube. Ah, você já pensou? Antigamente, como era bom. Show de calouro, o Adamar fazia o show de calor, lá o pessoal cantava, a gente passava a ser jurado. O Kid Mosquito fantasiava de palhaço para imitar aquele do Silvio Santos lá, aquele velho, esqueci o nome dele. Então, a gente ia lá e fazia ser jurado do Adamar Gomes fazendo o show de calouros. Folias de Reis, né? Dispensário São Vicente de Paulo. Gente, como ajudava a Rádio Clube o dispensário. O dispensário ajudava uma média de 60%, 70% da renda do dispensário que o dispensário gastava era feito pela Rádio Clube, pelas Folias de Reis. Quando o Patrício faleceu, o Valico assumiu as Folias de Reis. Deve ser a mesma coisa, não sei. Eu saí de lá tem uns 3 ou 4 anos, eu não sei, também não lembro. Mas eu espero que vocês da Rádio Clube tenham tudo de bom, muita paz, muito amor. Não esqueça que a amizade é muito importante. Muito mesmo. Você fazer amizade com o seu colega, né? Que coisa mais gostosa, chamar o Raider de chinelão, é bom demais. Né? O William Lopes de barba de bode. E assim a gente fazia a festa lá na rádio. Parabéns, Rádio Clube. Tudo de bom aos diretores associados, gerentes, funcionários. E ainda tem café lá todo dia de manhã? Tem? Ah, que beleza. O meu era especial. É? Faz aniversário? Uhum. Ah, é? O meu era especial, porque a Vesuvo mandava os pães e para mim mandava um pão de queijo separado, mas ninguém sabia. Isso durou uns 40 anos. A tia Vica, tia Vica, que Deus a tenha, era maravilhosa. A tia Vica chegava às 5 horas junto comigo, eu chegava às 5 horas na rádio. A tia Vica chegava às 5 horas, limpava a rádio todinha, passava pano, e nas horas vagas ela chegava para nós e falava, gente, eu estou vendendo calcinha e sutiã. Era um bico, né?
que ela fazia lá e todo mundo comprava dela só para agradar. Mas é isso aí. Parabéns a todos vocês, tudo de bom, felicidades. Espero que esteja tratando bem os ouvintes, que é o que importa. Isso é muito importante, viu, gente? Esquece não. O ouvinte é em primeiríssimo lugar. Dá atenção, conversa, troca ideias, né? Isso é bom. Parabéns a todos vocês.